Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina e agora para falarmos a respeito do vitaliciamento. Isso mesmo, vamos tratar do artigo 120 em diante. Importante, professor? Sim, é importante. Até porque isso aqui está na CF 88, né? Vocês têm que lembrar que lá na Constituição Federal, você tem o artigo 128. Parágrafo 5º, tá? Inciso 1, a linha A. Qual que é a garantia concedida aos membros do Ministério Público no Brasil? A mesma garantia concedida aos membros do Poder Judiciário, aos magistrados, a vitaliciedade. Só que no MP, eu tenho que lembrar que o ingresso na carreira do MP sempre é através de concurso. Ora, se o ingresso é sempre através de concurso no cargo inicial da carreira, no caso aqui, promotor de justiça substituto, tá? Se o cargo é sempre por concurso, se o ingresso, tá? É sempre por concurso no cargo inicial da carreira, a forma de aquisição da vitaliciedade pelos membros do Ministério Público é sempre a mesma. Você tem que esperar o quê? 2 anos. 2 anos de efetivo exercício. Pô, professor, mas no judiciário é diferente? Existem outras formas de ingresso na magistratura. Lembrem-se que magistrado ingressa na carreira da magistratura de 2 maneiras, tá? Ou você entra como juiz de direito substituto, por exemplo, como juiz substituto, e aí você vai ter que esperar 2 anos para adquirir a vitaliciedade, mas você pode virar magistrado também sendo indicado pelo 5º Constitucional. Um membro do Ministério Público pode virar magistrado, um advogado pode virar magistrado. Eu posso ser escolhido ministro do Supremo Tribunal Federal pelo presidente da República. Então perceba o seguinte, existem indicações no Poder Judiciário onde você tem o ingresso de pessoas diretamente nos tribunais. Quando você entra diretamente em um tribunal no Poder Judiciário, a sua vitaliciedade é imediata. Ela é a partir da posse. Então, por exemplo, os indicados do 5º Constitucional. Quem vira desembargador por indicação do 5º tem vitaliciedade imediata como desembargador através da posse ali. Na hora que você toma posse, você já é vitalício. Agora, se você faz concurso para juiz substituto no judiciário, aí você tem que esperar 2 anos. Entenderam? Então, no judiciário, não necessariamente todo mundo entra da mesma maneira. Todo mundo entra através do concurso. É claro que quem entra por concurso no cargo inicial, juiz substituto, tem que esperar 2 anos para adquirir vitaliciedade. Já no Ministério Público é diferente, ó. No Ministério Público todo mundo entra por concurso. Não tem outra maneira de você entrar na carreira do Ministério Público que não seja através de concurso. Então, obviamente, todos os membros do Ministério Público adquirem a vitaliciedade da mesma maneira, tá? Então, olha só, artigo 120 da Lei Orgânica do MPSC. Nos 2 primeiros anos de exercício do cargo, contados a partir da comunicação a que alude o parágrafo único do artigo 118, na hora que você é nomeado ali, né, e vai fazer a preferência, escolher inclusive a comarca de atuação, os membros do Ministério Público, né, o membro do Ministério Público, desculpe, terá seu trabalho e sua conduta avaliada pelos órgãos de administração superior do Ministério Público para fins de vitaliciamento. Quem decide se acontece ou não o vitaliciamento? O Conselho Superior do Ministério Público. Beleza? A gente já viu isso aí. A avaliação de que trata esse artigo será feita, levando-se em conta o disposto no artigo 127, que são os critérios, né, a serem avaliados ali no vitaliciamento. Durante o período previsto nesse artigo, 2 anos, tá? O membro do Ministério Público remeterá à Corregedoria Geral do Ministério Público cópias de trabalhos jurídicos, relatórios de suas atividades e peças que possam influir na avaliação de seu desempenho funcional, devendo ainda comunicar ao Corregedor-Geral do Ministério Público a ocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 53 da Lei Federal 8.625, que é a Lei Orgânica Nacional, do MP, tá? Peraí, professor, o que eu não estou entendendo aqui é o seguinte, eu tenho que mandar para o corregedor
Por que eu não mando direto para o Conselho Superior do Ministério Público? Lembra lá da Corregedoria do MP. Quem que vai informar ao Conselho Superior do Ministério Público, né, como que está a atuação do promotor de justiça substituto? O corregedor. Quem vai informar ao Conselho Superior do Ministério Público, né, como que é a atuação do promotor de justiça, dos promotores como um todo, para fins inclusive de promoção na carreira? O corregedor. Então é por isso que, enquanto promotor de justiça substituto, eu tenho que informar quem? Eu informo ao corregedor, ó. É sempre a corregedoria, ao corregedor, porque o corregedor vai informar ao Conselho Superior. Entenderam? É só para lembrar, a gente já tinha estudado isso anteriormente. 121. O Corregedor-Geral do Ministério Público, 2 meses antes de decorrido o biênio, antes de terminar o biênio, né, remeterá ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Colégio de Procuradores de Justiça relatórios circunstanciados sobre a atuação pessoal e funcional dos membros do Ministério Público em estágio probatório, concluindo fundamentadamente pelo seu vitaliciamento ou não. Então, ó, lá no relatório do corregedor já vai o seu pedido ou não de vitaliciamento. E aqui vale um detalhezinho, tá? Que é um detalhezinho bem de prova. Olha só, a remessa do relatório não é só para o Conselho Superior do Ministério Público, tá? Vai também para o Colégio de Procuradores de Justiça. Então, ó, aqui é o que eu tinha comentado anteriormente com vocês. É o corregedor informando ao CSMP, tá, o relatório circunstanciado da atuação daquele membro do Ministério Público, daquele promotor de justiça substituto, em estágio probatório. E ó, eles vão perguntar se o promotor pede ou não pede pelo seu vitaliciamento ou não. Pede. Se você está fazendo concurso para membro aí, ó, lembre-se, tá? O relatório circunstanciado do corregedor já vai com pedido. Ó, eu acho que ele tem que ser vitaliciado. Ah, eu acho que não tem que ter o vitaliciamento. Mas percebam que não é o corregedor quem decide. O corregedor informa. Marca aí, ó, o 121 é importante, sobretudo aqui para aqueles que, né, estão aí estudando, se preparando para o concurso de membro do MPSC. Se a conclusão do relatório for contra o vitaliciamento, suspende-se até definitivo julgamento o exercício funcional do membro do Ministério Público em estágio probatório. Podem marcar. Então, ó, ele fica suspenso. Se o corregedor concluir que não merece ser vitaliciado, ter o vitaliciamento, fica suspenso. O membro do MP fica suspenso até o julgamento definitivo pelo Conselho Superior do Ministério Público, tá? Beleza. Cuidado com isso aí, parágrafo 1º, importante. Afasta em razão da negativa e do parecer negativo, né, do corregedor. Os membros do Conselho Superior do Ministério Público e do Colégio de Procuradores de Justiça poderão impugnar no prazo de 15 dias, a contar do recebimento do relatório da Corregedoria Geral do MP, por escrito e motivadamente, a proposta de vitaliciamento, caso em que se aplique o disposto no parágrafo 1º desse artigo. Então imagine o seguinte, tá? Ó, eu sou o corregedor e fiz o relatório conclusivo ali positivamente, falando, ó, o fulano, a Beltrana, não, eles precisam ser vitaliciados, eles merecem a vitaliciedade. Aí o que eu tenho que lembrar? Qualquer membro do conselho ou qualquer membro do colégio, é por isso que vai para o colégio também, entenderam? Ó, qualquer membro do conselho ou qualquer membro do colégio de procuradores de justiça podem impugnar no prazo de 15 dias o relatório do corregedor, tá? E aí, ó, fez isso? Aí eu aplico a regra do parágrafo 1º. Aquele membro do Ministério Público fica suspenso até a decisão do Conselho Superior do Ministério Público. O Corregedor-Geral do Ministério Público, observando o disposto desse artigo, excepcionalmente, poderá propor ao Conselho Superior do Ministério Público o não vitaliciamento de promotor de justiça antes do prazo nele previsto. Como assim, professor?
Em regra, gente, quando que ele pede isso, tá? Nos 2 meses antes de terminar o biênio, não é? O biênio ali de estágio probatório. Só que é o seguinte, ó, o promotor de justiça substituto tá fazendo tanta bobagem que com 6 meses o corregedor já viu. E isso aí não dá, tá? Ele pode propor o não vitaliciamento fora desse prazo normal aqui, ó, de 2 meses? Pode. Entenderam? Por isso que eu tenho o parágrafo terceiro. Ó. Ele é mais interno, tá? Ele é pouco provável de concurso, mas vale a lembrança, sobretudo para os futuros promotores de justiça substitutos, promotores e promotoras, tá? Que o corregedor pode te detonar antes mesmo, né, do chegar ali, ó, faltando 2 meses para o término do biênio, tá? Então aí, ó, cuidado, galera, né? No curso de formação tem que ter boa conduta, não só no curso de formação, mas ao longo dos 2 anos como um todo, tá? Não queira ter o corregedor geral do MP, né, contra o seu vitaliciamento. Depois não digam que eu não avisei, tá? Ó, ele pode propor ao Conselho Superior do Ministério Público o não vitaliciamento do promotor de justiça antes do prazo nele previsto, ou seja, antes daqueles 2 meses ali para terminar o biênio de estágio probatório. Show, professor! 122. Se a conclusão do relatório do Corregedor-Geral do Ministério Público for desfavorável ao vitaliciamento, ou se for apresentada a impugnação a que alude o parágrafo 2º do artigo 121 dessa lei complementar, qualquer membro do Conselho, qualquer membro do Colégio de Procuradores de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público ouvirá, no prazo de 10 dias, o promotor interessado. Por que tem que ouvir, gente? O promotor de justiça interessado, devido ao processo legal, contraditório e ampla defesa. Ó, que poderá apresentar defesa prévia e requerer provas nos 5 dias seguintes, pessoalmente ou por procurador. Beleza? Essa fase de instrução. Tá? Durante a instrução e antes das provas de defesa, poderão ser produzidas também provas eventualmente requeridas pelo Corregedor-Geral do Ministério Público ou pelo autor da impugnação. Tudo bem. Encerrada a instrução, o interessado terá vista dos autos para alegações finais no prazo de 10 dias. Muito interno. Para mim, se eles forem cobrar alguma coisa, é aqui, ó. É o caput do artigo 122, tá? Mas enfim, tem aí todo o devido processo legal aí, ó. Então, encerrada a instrução, o interessado terá vista dos autos para alegações finais pelo prazo de 10 dias. Beleza. Na primeira reunião ordinária subsequente, o Conselho Superior do Ministério Público decidirá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, se vai ter ou não o vitaliciamento, tá? Podem marcar. O que eles perguntam aqui, ó? 2 coisas. Uma, a gente já cansou de perceber. Quem decide é o Conselho Superior do Ministério Público. Professor, vale para outros ministérios públicos? Vale, tá? É sempre o Conselho Superior do Ministério Público. Isso está na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, tá? E ó, qual que é o QD? Maioria absoluta, ok? Então, ó, vitaliciamento ou não? Qual é o QD do Conselho Superior do Ministério Público? O quórum de deliberação é maioria absoluta. Beleza? Então tá aí, ó, por maioria absoluta, o Conselho Superior do Ministério Público decidindo. Ok? Ok. Da decisão contrária ao vitaliciamento, caberá recurso do interessado ao Colégio de Procuradores de Justiça no prazo de 10 dias contados de sua intimação, que será processada na forma de seu regimento interno, do regimento interno do Colégio de Procuradores. Vale marcar também, ok? Então, da decisão do Conselho Superior do Ministério Público, que decide pelo não vitaliciamento. Cabe recurso? Cabe para o Colégio de Procuradores de Justiça. Repito, tá? Vale não só para o MPSC, mas para qualquer
lei orgânica de Ministério Público. A intimação do interessado e de seu procurador, quando houver, será pessoal, intimação pessoal, ou havendo motivo justificado por publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público, da decisão favorável ao vitaliciamento e contrária ao relatório do Corregedor-Geral. Então, o Corregedor-Geral quer o não vitaliciamento. Aí vem o CSMP e fala, não, ele vai ser vitaliciado. Quem que pode recorrer? Ora, caberá recurso ou seja, do corregedor ao Colégio de Procuradores de Justiça. Entenderam? Então, eu sou o corregedor. Eu falei, o promotor José não deve ser vitaliciado. Aí vai lá o Conselho Superior do Ministério Público, por maioria absoluta, fala, não, ele vai ser vitaliciado, ele tem a vitaliciedade. Peraí, eu que sou o corregedor, não estava falando o contrário? Eu posso recorrer. Eu posso recorrer para quem? Para o Colégio de Procuradores de Justiça, tá? No mesmo prazo, 10 dias contados ali da intimação da decisão, beleza? Só que o mais importante, como eu disse aí, gente, é o parágrafo 3º e o parágrafo 4º, tá? Acho difícil eles irem no 6º ali, mas principalmente você que se prepara para o cargo de membro do Ministério Público, fica de olho aí no parágrafo 6º, né? Servidores mais o 3º e o 4º ali. Parágrafo 7º. O autor da impugnação prevista no parágrafo 2º do artigo 121 dessa lei complementar também poderá interpor recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça da decisão favorável ao vitaliciamento. É aquela história, se foi ele que falou que não deveria ser vitaliciado ali, ele também pode recorrer, assim como o corregedor pode recorrer. Óbvio, né? Uma questão lógica e de bom senso. Artigo 123. O Conselho Superior do Ministério Público terá o prazo máximo de 60 dias para decidir sobre o não vitaliciamento e o Colégio de Procuradores de Justiça 30 dias para decidir eventual recurso. Marca também, Então, 60 dias para decisão do Conselho Superior do Ministério Público. Então, CSMP tem 60 dias no máximo e o Colégio de Procuradores de Justiça 30 dias para o julgamento do recurso. Durante a tramitação do procedimento de impugnação, o membro do Ministério Público perceberá vencimentos integrais. Óbvio, né, gente? Presunção de inocência, devido processo legal, entenderam? Então ele recebe. Então, se ele recorreu, ele tem ali a suspensão do pagamento? Não. Ele percebe ali o seu subsídio, tá? Contando-se para todos os efeitos o tempo de suspensão para o exercício funcional no caso de vitaliciamento. Então, se ele for vitaliciado, aquele período ali vai ser contado, né, como tempo de carreira, como tempo de efetivo exercício. Transitada em julgado a decisão desfavorável ao vitaliciamento, o promotor de justiça será exonerado. Eles trocam o termo exonerado por demissão. Aqui, gente, é igual servidor público. Como assim igual servidor público? Olha só, o servidor público tomou posse. Então ele já tomou posse, tá? Agora eu vou voltar aqui, para o Estatuto dos Servidores Públicos. Isso vale para o Brasil inteiro também. Olha só. Servidor tomou posse, tá ok? Aí o que acontece? Servidor entra em exercício. Beleza, começa a trabalhar. O estágio probatório do servidor é o quê? 3 anos. E após 3 anos de efetivo exercício, artigo 41 da CF 88, você tem a estabilidade. Mas você não pode ser reprovado na avaliação especial de desempenho. Foi reprovado, você vai ser exonerado e não demitido. Então, servidor, artigo 41 da CF 88, Estatutos de Servidores Públicos Brasil afora, tá? Estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Durante esse período, estágio probatório. Foi reprovado na avaliação especial do estágio probatório, artigo 41, parágrafo 4º, exoneração, ok? Reprovação no estágio, reprovação na avaliação especial de desempenho do estágio probatório, exoneração. Membro do Ministério Público é a mesma coisa, com uma diferença. Não é estabilidade e não são 3 anos, tá? Então, eu fui reprovado.
e não fui vitaliciado no período de 2 anos após ali o meu estágio probatório. Eu vou ser exonerado. O que todas as bancas fazem, seja aqui no membro do Ministério Público, seja com relação a servidor nos estatutos de servidores públicos, tá? Eles trocam o termo exoneração por demissão. Não pode vir demissão aqui, ó. Então, se a gente está falando de vitaliciedade, ou melhor dizendo, de não vitaliciedade por parte do Conselho Superior, mesmo tendo recurso lá para o Colégio de Procuradores, o membro do Ministério Público, ele não vai ser demitido. O promotor de justiça vai ser exonerado, ok? Exonerado por ato do Procurador-Geral de Justiça. 124. Eventual promoção no curso do estágio probatório, não importa em confirmação antecipada na carreira. Ó, isso aqui também é aquela típica questão FGV, onde a FGV, que faz muito concurso aí para o MPSC, tá? Ela vem e coloca isso aí só para completar a questão. Eventual promoção no curso do estágio probatório pode acontecer, se eu tiver uma comarca lá, por exemplo, com vaga, tá? Não importa em confirmação antecipada na carreira. Entenderam? O fato de você ter sido promovido a promotor de justiça de entrância inicial significa que você foi automaticamente vitaliciado? Não. Ok? Então percebam que pode acontecer. Eu sou promotor de justiça substituto, estou lá atuando numa comarca e aí existe uma necessidade de titularização naquela comarca. Titulariza o promotor de justiça substituto que está lá, ué. Entenderam? Ah, mas ele ainda não é vitalício. Tudo bem, é uma ressalva. Em regra, você é titularizado após o vitaliciamento, mas não necessariamente. Pode acontecer. Olha aí, ó. Eventual promoção no curso do estágio probatório pode acontecer. Não importa em vitaliciamento, tá? Você continua sujeito aos mesmos procedimentos de vitaliciamento ou não. Tranquilo? Tranquilo, professor. Não vou errar isso no dia do concurso. Assim espero, tá? Porque com isso nós finalizamos essa parte aí da lei orgânica do MPSC e no nosso próximo encontro, gente, a gente vai para a parte final aí, ó, né? Para a parte final em termos do concurso para servidor do Ministério Público, ó. Nós vamos estudar deveres, proibições, impedimentos, né, dos membros do Ministério Público. Mas sobretudo o seguinte, ó, os deveres funcionais, né, e as vedações, ó, tá aí os deveres funcionais, né, e depois, ó, as vedações, que são as vedações dos membros do MP. Mas isso aí, ó, é assunto para as nossas próximas aulas aí, uma aula falando justamente dos deveres e outra aula falando das vedações. As vedações simplesmente irão confirmar aquilo que a gente já estudou lá na CF 88, né? Lá no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Beleza? Gente, valeu demais, obrigado e até o nosso próximo encontro, dando continuidade à lei orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, ó, mas a partir daqui, tá? A partir do artigo 165, os deveres funcionais dos membros do Ministério Público. Obrigado e até lá.